Olá, meu nome é João Roncati, eu sou o diretor-geral da consultoria People Strategy. Nós que atuamos com consultoria em transformação organizacional e treinamentos, fomos convidados pela direção do Top RH 2020 para dividir com vocês reflexões e conceitos de cultura organizacional, tema extremamente importante que tem estado na preocupação de executivos seniors e organizações de toda a natureza, sejam elas do primeiro, segundo ou terceiro setor. Nós temos uma trilha de reflexões e transformações nessa área e queríamos dividir com vocês algumas das nossas dúvidas, alguns dos pontos de alavancagem e de suporte nesse tema. Antes de mais nada, é necessário entender o que é cultura e a gente pode fazer isso rapidamente. A palavra cultura tem origem numa palavra em latim que é culturae, que vem de cultivar alimentos ou conhecimento. Olhem a dimensão e a importância que essa palavra já tem na sua origem e que acaba traduzindo enormes preocupações das nossas organizações e nossas mesmas. Se cultura é algo que eu cultivo cotidianamente, significa que eu preciso cuidar e trazer elementos que permitam que aquilo que está sendo cuidado possa se desenvolver num nível suficiente ou diferencial para que eu possa garantir o meu futuro, porque é assim quando nós cultivamos alimentos e é assim também quando cultivamos o conhecimento das organizações. Esta é a origem da palavra e nos dá a perfeita dimensão daquilo que nós estamos trabalhando. Eu gosto muito da definição de um autor americano chamado D.L. Kennedy, em que ele define de forma bastante simples o que é cultura. E esse é o brilho do que ele nos traz. Ele diz: cultura é o jeito como nós fazemos as coisas aqui. Tão simples quanto isso e tão complexo quanto isso. Se cultura é o jeito que nós fazemos as coisas aqui, a cultura identifica pessoas, grupos e organizações. Cultura é algo absolutamente perceptível. Cultura está traduzida no jeito de ser. E esse jeito de ser tem sido traduzido também na literatura mais recente a partir de 3 perspectivas, também simples e bastante concretas. A cultura é traduzida pelos símbolos das organizações, a forma como ela se expressa graficamente, a forma como ela utiliza termos e palavras com muita frequência, a forma como ela define o seu propósito, a sua missão e a sua visão. A cultura também se expressa pelos comportamentos das pessoas que representam essa organização, sejam suas atitudes ou suas competências utilizadas cotidianamente. E isso é mais evidente para nós, e o senso comum, mas a cultura também é expressa pelos processos das organizações. Mas processos como assim? Vamos tentar materializar isso? Quando eu digo que a minha organização tem foco no cliente, os meus processos precisam permitir que os meus profissionais realmente deem importância ao atendimento dos meus clientes. Se eu tenho sistemas de contato, sejam eles de atendimento, reclamação, esclarecimento de dúvidas e vendas complexos, cheios de caminhos e cotovelos, que na verdade impedem que o cliente chegue ao ponto que lhe interessa, seja uma reclamação ou uma dúvida, eu já coloco em dúvida se essa organização tem foco no cliente. Ou se esse foco no cliente não é só um discurso e, de fato, não é a prática. E se for uma vontade legítima e efetiva, essa organização precisa urgentemente revisar os seus processos, porque as competências dos seus profissionais não encontram espaço de realização. Então, a cultura é algo simples, é o jeito de ser de uma organização, expresso pelos seus símbolos, pelos seus processos e pelas atitudes dos profissionais que compõem essa organização. Vamos guardar essa definição porque ela nos ajuda muito a entender a dimensão, a importância, a complexidade e o caminho de transformação de uma cultura. Outro ponto fundamental é que a cultura representa a identidade de uma organização. Se eu expresso por símbolos, processos e comportamentos, pelo meu jeito de ser, eu preciso de pessoas que tenham o meu jeito de ser. E se eu trago pessoas com o meu jeito de ser, é muito mais fácil que nós consigamos convergir os melhores esforços, os melhores interesses e construir resultados realizando os meus desafios. Sempre que eu trago gente muito dissonante da cultura, eu preciso fazer isso conscientemente,
que eu administrarei algum nível de estresse, às vezes muito produtivo, mas é importante fazer isso de forma consciente, senão parecerá que você trouxe alguém como um extraterrestre para dentro do seu grupo, porque ele não tem a forma de comunicação, de expressão, os valores, as crenças, e você terá enormes ruídos dentro dos grupos de trabalho. Cuidado com isso. Quando nós estamos cultivando o pensamento divergente, a diversidade, trazer gente de cultura diferente pode ser muito produtivo, mas muito cuidado. Completamente diferente? Não. Os valores precisam ser convergentes. Eu posso trazer gente de origem e expressão diferente, mas eu preciso de valores que sejam convergentes, senão será muito difícil construir esse processo chamado pelos psicólogos de processo identitário, onde as pessoas se reúnem porque têm identidade, porque acreditam nas mesmas coisas. E quando nós conseguimos que pessoas convirjam o interesse, o foco, e se reúnam por identidade, nós estamos falando de uma ligação muito forte e de longo prazo. Vejam a preocupação da área de marketing de comunicar já a identidade da organização, muitas vezes à frente de mostrar um produto. Organizações em ambientes muito competitivos e sagazes têm tido o cuidado de tentar falar com o seu público-alvo, com os seus clientes, demonstrando os seus valores, as suas crenças, a sua postura, mesmo sem mostrar o produto, porque acreditam, e estão certos, que estão construindo uma convergência de identidade de crenças e, portanto, que a partir daí, esse público-alvo poderá se transformar em um cliente buscando os produtos dessa organização. Já sabemos que essa é uma ligação poderosa. Sempre que falamos de times de alta performance, estamos falando de grupos de pessoas que têm esta convergência, que buscam o mesmo desafio e que aplicam o melhor do seu esforço nesse processo, neste caminho. A cultura não é algo que deva ser definido numa organização pela somatória das culturas individuais. A cultura de uma organização é anterior à entrada dos indivíduos nessa organização, ainda que seja mantido pelas pessoas. A cultura de uma pessoa jurídica foi construída no histórico desta organização. Aliás, esse é um ponto importante. A cultura tem 3 espaços temporais fundamentais. A cultura tem passado, presente e futuro. Qual o papel de cada um desses espaços temporais na cultura? A cultura vivenciada hoje dentro da sua organização foi construída no passado, dia após dia, atitude após atitude, decisão após decisão. Aquilo que é vivenciado e identificado pelos seus concorrentes e pelos seus clientes hoje foi construído no passado. O hoje é o cultivo, é a manutenção desta cultura. E o futuro? Qual é a importância temporal do futuro dentro de uma cultura? O futuro é fundamental quando nós acreditamos que esta cultura que veio do passado e é cultivada no presente pode não ser a cultura ideal, o jeito de ser ideal, para que eu garanta a minha capacidade de construir, de viabilizar o meu futuro. E aí sim entra o papel da transformação cultural. Então, a cultura é construída no passado, cultivada no presente, mas precisa estar focada no futuro. Quando nós olhamos organizações que cultivam a sua cultura e têm ela muito sólida, fácil de identificar, crível, com elementos que são concretos, e você olha para os profissionais e fala: olha que coisa curiosa, é possível identificar traços e características comuns na forma de trabalho dessas pessoas e de relacionamento com os diversos stakeholders da sociedade. Você está falando de uma cultura forte. Existe um estudo muito interessante, que nós vamos deixar aqui à disposição, junto com esse nosso bate-papo, de 11 anos em que profissionais, pesquisadores de Harvard, observaram o que eles chamam de empresas de cultura positiva, que é cultura forte e de impacto positivo na sociedade, e organizações de cultura fraca. E essas organizações de cultura positiva, volto a dizer, forte e de impacto positivo, elas tiveram uma valorização das suas ações, portanto, do valor da companhia, e um crescimento de resultados muitas vezes superior às empresas de cultura fraca. E como explica esse fenômeno? Porque eu tenho um grupo
que tem uma dinâmica e uma capacidade de mobilizar força muito maior. Um grupo que não se perde desconfiando dos outros colegas, porque tem crenças diferentes, tem ritmos muito diferentes e que não conseguem assumir um desafio ou um ambiente altamente competitivo e volátil e caminharem sobre ele diretamente para o seu objetivo. É muito importante e toda a história das organizações tem demonstrado que culturas fortes são alavancagens poderosas, ainda que não garantam o futuro. E por que eu volto a falar do futuro? Porque a organização, quando desenha a sua estratégia, que é o seu posicionamento para o futuro, precisa estar preocupada no jeito de ser que viabiliza essa estratégia. Então, eu estou querendo dizer que o assunto cultura não é só de recursos humanos? Não é. Recursos humanos, enquanto área numa organização, é fundamental para instrumentalizar essa discussão. Mas a cultura é responsabilidade dos líderes da organização. Por dois motivos. Primeiro, a estratégia, como estamos falando aqui, né? Esses líderes desenham a estratégia, o posicionamento para o futuro e precisam estar preocupados em ter capacidade de realizar essa estratégia e, portanto, viabilizar esse futuro. E estar preocupado com capacidade é estar preocupado com tecnologia, os outros recursos, como recursos econômicos necessários, mas fundamentalmente com as competências instaladas na organização. Se eu não tenho pessoas, portanto, se eu não tenho uma cultura que consiga ser afirmativa, né, em forma de agir e utilizar os recursos colocados à sua disposição para construir o futuro, eu terei sérios problemas. E o meu futuro vai ficando cada vez mais distante. Então, a transformação cultural, muitas vezes, é alavancada pela necessidade de mudar uma estratégia porque o meu mercado está mudando, sejam os meus concorrentes ou os meus clientes. Então, cultura é indissociável da estratégia da organização. Elas sequer andam juntos, não é possível dizer isso, porque são indissociáveis, são a mesma coisa. Uma é para onde nós queremos ir e a outra é como nós vamos agir para ir. Então, não é possível falar para onde eu quero ir, como posicionar, sem o como. Absolutamente impossível. Os resultados, na verdade, eles advêm da forma como eu ajo utilizando recursos direcionados por uma estratégia. Então, cultura é a própria estratégia que está representada pela atitude, pelas competências das pessoas no seu dia a dia, pelos processos e pelos símbolos de uma organização. Portanto, é um assunto de maior importância. E por que liderança? Porque os líderes têm um papel fundamental ao construírem a estratégia em traduzirem essa estratégia como cultura da organização. E o seu papel não é só em falar sobre isso, traduzir não é só comunicar, por mais importante seja a comunicação, mas representar esta cultura a partir da sua forma de agir. O melhor exercício da liderança é o da exemplariedade. E sempre que entramos numa organização com problemas competitivos, percebemos também uma dissociação do discurso e da prática. Isso mostra uma incoerência entre os símbolos de cultura que eu firmei e a minha atitude cotidiana. E isso é muito fácil de perceber, consciente ou inconscientemente. E as equipes ficam completamente perdidas, porque dizem, as coisas aqui são um pouco estranhas. Eles falam sobre uma coisa e para ir nessa direção, mas no dia a dia vão para outra, ou agem de uma forma diferente. Eu não sei para onde eu vou. Deixa eu lembrar que liderança é a formação de referenciais. Todas as equipes, todos os profissionais estão olhando para os líderes sêniores da organização e buscando inspiração, seja pessoal, na sua formação e capacidade de atuação profissional, seja como referencial. Para onde eu vou agora? Se os líderes não têm capacidade de representar a cultura, eles estarão ou vivenciando uma cultura diferente daquela que foi declarada, porque de fato o que foi declarado não é a cultura dessa organização, ou essa organização está tão fragmentada que cada um representa os seus próprios traços culturais, ou eles estão simplesmente desagregando e destruindo a cultura. E aí é necessário revisar se esses líderes são aqueles que essa organização precisa. Tão duro e tão simples quanto isso.
Líderes não podem abrir mão de representarem a cultura de uma organização e, por isso, a cultura não pode ser um exercício de constituir elementos ideais, imaginativos e perfeitos. A cultura precisa traduzir elementos que nós acreditamos e que, de fato, são alavancagem na busca e na tentativa de transformar desafios em resultados. Cultura não é algo para se traduzir em elementos e frases bonitas que estampam os nossos relatórios e enfeitam as nossas paredes. Isto não tem valor efetivo. Não serve para absolutamente nada, porque gera ainda mais desconfiança e descrédito das equipes de trabalho, que olham para aquelas palavras bonitas e dizem: isso não é a nossa realidade, não é assim que nós fazemos aqui, não é assim que os nossos líderes tomam as suas decisões e agem no dia a dia. Perda de tempo. A cultura, se é estratégica e de fato ela é fundamental e precisa ser considerada como algo que veio do passado e continuamente precisa ser revisitada para que o constitua as condições viabilizadoras para o meu futuro. A cultura não é um assunto de recursos humanos enquanto área, a cultura é o jeito de ser de toda organização e é tão importante quanto qualquer decisão que é tomada. Até porque as decisões de uma organização são só traduções da própria cultura dessa organização, do seu conjunto de líderes. Por isso, os líderes têm um impacto muito grande na transformação e na cristalização dos traços de uma cultura. Eles têm essa responsabilidade e precisam estar conscientes disso. O cultivo é feito no cotidiano, o cultivo é feito no presente, que é um átimo de tempo, né? Hoje, de manhã já é passado. Hoje, à noite é futuro. O presente é muito curto. O passado é um referencial longo, onde eu cultivei e construí toda a minha cultura. E olhando para o futuro, eu preciso ter clareza de que aquilo que eu vivenciar como consequência e resultado no futuro está sendo cultivado neste momento, exatamente neste momento. Eu não posso jogar fora um minuto, eu não posso criar incoerências grandes, né, dentro dessa organização, porque essa somatória de curtos espaços de tempo chamado presentes definem o que será o meu futuro. Então, eu estou, neste momento, viabilizando ou inviabilizando o meu futuro. O que é que você e a sua organização estão fazendo neste momento? Em ambientes altamente competitivos e voláteis, como eu já disse, o assunto cultura é ainda mais importante, porque eu preciso saber se o meu jeito é suficiente para eu sobreviver, para eu competir e para garantir o dia de amanhã. Então, organizações que, com o aumento da competitividade, com a transformação que o mundo vem passando com a indústria 4.0, com esses ciclos de crises, né, como essa pandemia que nós estamos vivendo ainda hoje, que não pararam para discutir e refletir um minuto sobre a sua cultura, eu questiono se estão fazendo também sobre a sua estratégia. Posso apostar até que estão jogando fora preciosos esforços para garantirem o seu futuro. É absolutamente urgente parar alguns minutos para que a liderança sênior das organizações olhem para a sua cultura e perguntem: a cultura que nós temos instalada hoje é a cultura que constrói o nosso amanhã? Ou precisamos ajustar essa construção do amanhã ou ajustar essa cultura? E ajustar a cultura não é jogar tudo fora, por isso eu preciso ter consciência do processo de construção. É definir as alavancas que vieram deste passado e são cultivadas no presente, eu quero manter para o futuro. Ou definir quais dessas alavancas eu vou transformar, adaptar para garantir a construção desse futuro. Na verdade, para tentar construir o futuro, já que garantir é muito difícil, depende de outros elementos que vão além da capacidade da própria organização. Mas não fazer significa jogar com a sorte, significa esperar que o futuro caia no nosso colo de forma muito positiva. E para uma organização que tem recursos investidos de longe, essa é uma boa prática, nós sabemos disso. Né? Não é preciso ser muito experiente para dizer que a aposta não é uma boa forma de construir o futuro de ninguém e de nenhuma organização. Então a mudança será frequente dentro de qualquer organização que esteja preocupada com o seu futuro, ainda que essa mudança sejam pequenos ajustes. Até porque uma cultura que se consolida a partir de crenças e valores, e essa é a base de uma cultura, não muda de um dia para o outro. É absolutamente impossível alterá-la de um dia para o outro.
ela precisa ser consistida, discutida, comunicada, compartilhada, quase por contaminação e mudando a forma como nós fazemos as coisas para que a gente esteja construindo os pontos para o futuro. Então, se você não parou para discutir isso ainda, pode estar atrasado, mas é sempre tempo de começar, né? Como se diz um ditado de senso comum bastante conhecido, né? Antes tarde do que nunca. Não é possível depois reclamar que não deu tempo de fazer e querer encurtar o tempo disso. Como é um assunto que agora é muito quente, muita gente está discutindo, é comum a gente encontrar líderes sêniores que nos procuram sobre esse tema e dizem assim, nós precisamos mudar nossa cultura, não está adequada, tem elementos que vão ser adaptados, dá para fazer em 3 meses? Não dá. Mas aqui o grupo é muito dinâmico e bom de implementação, tenho certeza que a gente resolve isso rápido. Não dá. Simplesmente não dá. Não é possível constituir a cultura de um indivíduo em 3 meses. Não é possível construir a cultura e a identidade de um grupo de 5 ou 10 pessoas em 3 meses. É possível definir elementos, é possível descrevê-los, mas introspectá-los, já que é o jeito de ser, não é possível e essa é a grande barreira. Não basta eu falar sobre isso, não basta eu declarar, mas é aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço nos momentos de crise, onde eu não tenho tempo de pensar e tomo decisões, aí eu vou entender qual é de fato a cultura dessa organização e ou deste líder ou deste profissional. Naquele momento em que ele quase ativa decisões e ações sem pensar, entre aspas, sem pensar, quase instintivamente. Ali a sua cultura vai estar expressa, desnuda, muito clarificada. E a gente vai entender quem de fato é essa organização, esse indivíduo. Então, eu preciso que ela esteja introspectada, seja vivenciada, que ela esteja correndo nas veias, sejam crenças de fato de indivíduos, organizações, para eu ter um grupo dinâmico, focado, que anda junto, ombro a ombro, que luta sobre qualquer perspectiva ou sobre perspectivas muito difíceis e que vai fazer o melhor possível, porque acredita que é o melhor possível. Por isso eu queria destacar para vocês alguns elementos e características que nós encontramos em empresas de cultura forte e positiva. Eu gosto muito do termo usado pela Harvard Business, cultura forte e positiva. Por que, de novo, esse parênteses? Porque existem organizações de cultura forte que não têm impacto positivo na sociedade. Se a gente pegar o histórico de organizações criminosas, inclusive, elas tinham um código de conduta, tinham cultura demarcada, mas elas não são positivas em hipótese alguma na nossa história. Então, não são um bom exemplo para nós multiplicarmos. Se eu pego empresas de cultura positiva e forte, eu vou encontrar, por exemplo, hoje em dia, alto nível de cooperação. É um comportamento que não dá mais para abrir mão. E nós temos um histórico nas organizações de verticalização, de forte hierarquia, de áreas funcionais separadas, o que impedia e impede um alto grau de cooperação e colaboração. E este é um comportamento, uma competência essencial quando eu preciso de velocidade, pensamento criativo, compartilhamento de conhecimento. Eu preciso de cooperação e colaboração. Outro traço fundamental que a gente tem encontrado é uma enorme preocupação em eficiência operacional. Não dá para jogar recursos fora, não dá para desperdiçar nada. Nós devemos e precisamos ser eficientes em tudo que nós fazemos dentro da organização. Senão, de novo, a competição será por sorte, o que, já dissemos, é péssima forma de querer sobreviver num mundo tão dinâmico e com tantas transformações. Outro elemento fundamental é foco em resultado. Eu sei para onde eu vou e o grupo está unido, olhando para o mesmo ponto no horizonte e percorrendo essa distância, um apoiando o outro. Sem foco em resultado, os melhores esforços se dispersam dentro da organização e ela vai perdendo capacidade competitiva. Um quarto elemento fundamental é conhecer profundamente o seu mercado, entender quem é o seu cliente. Eu já entrei em organizações que eu perguntava, por que você vende tão bem para esse segmento? Eles não sabiam responder. Então, acho que eles gostam de nós, estão conosco há muito tempo. Isso não é resposta, só demonstra uma profunda ignorância das suas próprias alavancas, uma profunda ignorância da identidade que aquele cliente tem com você, do que ele acredita e que talvez você também acredite, e que tem um valor inestimável no longo prazo. Então é fundamental conhecer o seu mercado, isso é uma competência e precisa ser um traço de cultura, eu estou sempre buscando informação nova. E por fim, que a organização tenha capacidade, desejo de ser também transformada e transformadora, uma enorme capacidade de adaptabilidade para situações difíceis e possibilidade de
transformar formas de ser, mantendo, né, os seus pontos principais, ter o desejo de também passar por essa transformação. Então, revendo muito rapidamente, cooperação e colaboração, foco em resultado, alto nível de eficiência operacional, conhecimento profundo do seu mercado e adaptabilidade e capacidade de transformação. São elementos fundamentais que nós encontramos em organizações que têm conseguido sobreviver a muitas mudanças e criar valor novo. Se não são todos esses elementos, pelo menos a maior parte deles, asseguro, estão lá presentes e que você deveria pensar também em cultivar. Agora, fundamental, as organizações privadas provavelmente são hoje as organizações na sociedade, né, organizada, que tem a maior capacidade de gerar transformação e impacto em toda a sociedade civil. Muito mais do que o Estado, o primeiro setor, muito mais do que o terceiro setor, as organizações não lucrativas, as organizações privadas têm essa capacidade de transformação de diversas formas. E uma das formas mais poderosas é quando conseguem que os seus valores, que a sua cultura seja tão introspectada dentro dos indivíduos, dos seus profissionais que estão ali no dia a dia, que eles levam isso para fora da empresa. E a gente assiste organizações que são preocupadas com eficiência e cada um dos seus profissionais dia a dia está preocupado com eficiência operacional, na sua vida particular não gostam de desperdício, também buscam nos seus desafios, seus objetivos ali, com a sua família ou individualmente, o máximo de eficiência na aplicação dos recursos para buscar um resultado, quaisquer que sejam os recursos e esse resultado. Organizações preocupadas, né, também com colaboração e com cooperação, formam pessoas que na sociedade convivem muito melhor com a diversidade, com opiniões diferentes das suas, sem enxergar isso como oposição, mas como possibilidade de testar as suas convicções, né? Ou de melhorar essas convicções, porque ouviram algo novo, uma perspectiva que eles não tinham considerado até hoje. E, nossa, isso é muito legal. Se eu somo isto com a minha opinião, tenho uma convicção ainda mais forte, ainda mais revolucionária, ainda mais transformadora. Então, quando eu cultivo a cooperação dentro da organização, isso transpira para a sociedade na forma de uma sociedade mais colaborativa e que convive com diversidade e diferenças de opinião sem que elas sejam oposição. Isso é muito importante. Se a organização não tem consciência desse seu impacto na sociedade, principalmente a liderança não tem consciência, ela também não consegue fazer com que os seus valores sejam introspectados, vivenciados no dia a dia, e ela convive com incoerência entre discurso e prática como se fosse algo normal. Isso não é normal. Isso reduz a potência da organização, isso reduz a potência dos times e faz a gente perder tempo importantíssimo em tentar entender e compreender e acertar pequenas diferenças e não estar focado naquele que deveria ser o resultado a ser perseguido, porque ele é importante não só para a sobrevivência, mas para a formação de valor novo. E organizações que estão conscientes desse seu impacto e preocupadas têm transformado a própria sociedade. Vejam movimentos muito recentes, né, quando alguns investidores questionaram redes sociais sobre o seu posicionamento e ameaçaram tirar, né, veiculação ali. São organizações bastante grandes que estão preocupados com ações positivas na sociedade. Isso é extremamente meritório, porque elas estão assumindo o seu papel, que nós chamávamos na década de 90 de responsabilidade social empresarial e às vezes patinamos para tentar materializar, e elas estão assumindo esse papel e dizendo: nós queremos ações positivas e afirmativas, nós não queremos agressividade, nós queremos, e assim vão os seus valores sendo exercitados. Quando uma organização assume o seu papel, este papel, e demonstra interesse no impacto social além do intramuros, além do exercício cotidiano, né, ela também conecta melhor os seus profissionais e o seu mercado, né, fortalecendo a identidade. Nós sabemos que profissionais que trabalham numa empresa que expressa preocupação com o ambiente, qualquer que seja esse ambiente, né, em que o seu profissional vive, e não só com os seus desafios mais cotidianos, faz com que este profissional olhe para essa empresa de forma admirada e diga: que coisa impressionante. Quer dizer que aquela preocupação ali do contexto, do ambiente, não estou falando só de meio ambiente, né, da sociedade, da arrumação, do comportamento no trânsito, também é preocupação da pessoa jurídica. Eu gosto disso. Eu gosto disso e acredito então nessa empresa. Eu fortaleço a questão identitária e tenho uma ligação de um valor inestimável.
Então, além daqueles 5 pontos fundamentais que a gente encontra em organizações vencedoras, este 6º ponto eu tenho observado e acho muito valioso. E gostaria de sugerir para você, profissional, que representa e decide dentro de uma organização, que cultive isso também. Não só por uma expectativa para a própria sociedade, mas porque eu também, não só cultivo na minha organização, mas acredito que quanto mais organizações cultivarem uma cultura, quase um pleonasmo, né? Cultivar uma cultura, porque cultura vem de cultivar, que organizações cuja cultura é preocupada com o seu impacto na sociedade e quer ter um impacto positivo, são organizações que ajudam a garantir o nosso futuro. E eu, como você, estou preocupado em construir um futuro positivo, seja porque eu tenho filhos e quero que eles vivam e continuem a construção de um mundo positivo, seja porque eu estou preocupado com o respeito das diferentes formas e expressões de vida dentro desse nosso pequeno globo terrestre. Por isso, cultura é tão importante, por isso, cultura é, de fato, um assunto estratégico. Pense sobre isso, existe muito material disponível de muito boa qualidade. Busque centros de pesquisa e de referência para não ler só questões de senso comum. Aprofunde-se um pouco conceitualmente, porque este tema é importante, empolgante, mas às vezes difícil de materializar, porque parece algo etéreo, ele está em todos os lugares, mas como é que eu faço para materializar e trazer para uma discussão propositiva? A questão é relativamente simples, com toda a sua complexidade. Se eu me posiciono dentro da sociedade como indivíduo ou como organização, eu preciso definir o jeito de ser. E ao definir o jeito de ser, eu defino quais serão os meus resultados. Trabalhar cultura significa trabalhar a minha forma de representação, de entendimento dos meus interlocutores, mas a minha forma primordialmente de ação e que define a qualidade dos meus resultados. Eu espero que nós possamos juntos nos preocuparmos e construirmos um mundo cada vez melhor, porque a transformação é uma palavra que veio para ficar e está no nosso cotidiano. Muito obrigado pelo espaço. Eu espero que você seja um elemento transformador de uma cultura positiva dentro da sua organização e da nossa sociedade. Eu encontro você pelas redes sociais, eu encontro você dentro do Top RH e espero uma convergência de valores. Até mais!